E aí, meus amigos? Então, eu sei que tem alguns cuteleiros que seguem aqui o canal, então resolvi fazer um vídeo dedicado e fazer meio que um resumão, né, das dicas que eu já passei aqui sobre para cuteleiros e alguns pontos novos. Uma coisa que a gente vê bem comum de erro é como otimizar uma faca para impacto. Então, a maioria do pessoal aqui não tem acesso ao forno elétrico, então a gente fica mais com o forno a gás e fica mais limitado a principalmente os aços carbonos, né? Para fazer uma faca de impacto, o 5160, ele é um aço excelente, tem uma baita resistência. Agora, o que o pessoal costuma fazer errado é pegar e deixar ele com baixa dureza para melhorar a resistência a impacto. Enquanto o tratamento recomendado, otimizado para impacto, é em 59 HRC. Então, tendo acesso a um forno elétrico e tratamento otimizado, ele ficaria em 59, o alvo dele. Então, aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque não vai ter esse forno elétrico. Então, é esperado mesmo que não vai chegar a essa dureza toda, mas não é para deixar em 45 HRC para dizer que está otimizando o impacto, que não é. O aço vai ficar mais frágil o impacto em 45 do que em 59. 45 é o extremo, né? Não tem alguns, né? Mas deixar em 53 HRC para dizer que está otimizando para impacto, isso aí é bem comum e não é verdade. Você está fragilizando a faca se você pegar e fizer isso. Não ganha nem em capacidade de corte, nem em resistência a impacto. Para uma faca que vai ser otimizada para corte sem impacto, um aço que eu acho interessante, carbono, é o 1084 em cerca de 62 HRC. Você subindo mais essa dureza, você fica com uma resistência a rolamento maior e uma maior durabilidade de fio. O 1095 é aquela furada que vocês já devem ter ouvido falar. Em qualquer dureza alvo, comparando o 1095 com o 1084, o 1084 vai ter uma resistência a impacto melhor. Então, enquanto dá para você fazer o 1095, boas facas, em qualquer alvo que você escolha de dureza, o 1084 ele vai te dar uma faca melhor. Um forno a gás convencional já dá para ter bons resultados para faca de aço carbono, mas um esqueminha que fica interessante foi de um vídeo que eu já passei para vocês, uma forja triple burner com temperatura controlada. Você não consegue homogeneizar tanto e ter o mesmo controle de um forno elétrico, mas isso vai facilitar e provavelmente te dar um resultado melhor, comparando com um forno tradicional. E talvez até mais importante que isso, geometria de faca. Então, a gente vê uns erros de geometria de faca, assim, muito grande com cuteleiros. Cada faca gigante de grossa e a capacidade de corte cai lá no pé se você faz uma faca muito grossa. Tem cliente que gosta, então, assim, se você quiser atender o público-alvo, eu entendo, mas é importante entender que a faca boa para corte são as facas finas. Quão fina ela vai ser vai depender do objetivo. Então, a ideia é sempre o mais fino, mas que aguente o uso normal da faca. Então, se você está trabalhando com uma faca de impacto, naturalmente vai ser uma faca mais espessa. Agora, não adianta fazer uma faca com 8 milímetros para ser impacto, porque aí ela perde a capacidade de ser uma faca. Ela vira mais um pé de cabra, né? Então, em termos de espessura de faca, tem 3 tipos de recomendação diferentes. Um é para faca de cozinha, que vai cortar sem impacto. Ou faca de campo, que vai cortar sem impacto também, né? Tipo faca de caça. Nessas, entre 1,8 a 3 milímetros de espessura o dorso. Para uma faca que o objetivo dela é usar para corte, mas com impacto, com 4 milímetros a faca já aguenta bem. Então não precisa pegar e exagerar. Se você quer um pouco mais grossa, vai para 5, mas
assim, não é uma boa ideia passar disso. E a última recomendação é para as facas táticas. E aí a faca tática, o objetivo dela não é rachar lenha, é usar como alavanca. Então, quer dizer, um dos objetivos dela é ser usada como alavanca. Então, para uma faca tática, o cara quer usar a faca para arrombar uma janela, arrombar uma porta. Aí faz sentido você pegar e deixar ela com 5,5 de espessura. Mas também não precisa mais do que isso. Se o tratamento do aço for bem feito, né? Então você tem uma faca que está otimizada para resistência a impacto, tendo essa grossura, ela vai ter uma resistência boa. Mas aí, né, o cara pega e quer fazer a faca de impacto em 10,95 e D2, aí o cara tem que compensar e aumentar a espessura da faca, né? Faz aqueles matruco de faca para compensar o fato de que o aço tem baixa resistência a impacto. Para faca de cozinha, tem 3 testes que eu gosto para geometria. Então, esses são os testes mais exigentes que eu conheço para geometria. E eles avaliam aspectos diferentes da faca, então eu recomendo testar todos os 3. Quais são os testes? É o Brunoise de cebola, o corte da cenoura e o corte da batata. Por quê? O Brunoise de cebola, ele vai ver quão fininho a tua faca tá, próximo ao fio, na ponta da faca. Então, as facas que tem essa região aqui fininha na ponta vão passar bem no Brunoise. É um teste super exigente e a grande maioria das facas não passa nesse teste. Pelo menos essas mais baratas, né? O corte da cenoura é a mesma coisa, só que ele avalia a região mais próxima da base. Então, nesses testes, a faca full flat, ela tem uma tendência de se dar melhor, né? Por naturalmente ser mais fina, próxima ao fio. Então, as facas full flat bem feitas, elas ganham nesse ponto. E para ajudar em todos esses 2 testes, aquela geometria japonesa também é interessante, coisa que a gente não tem por aqui, que é um hollow suave. Eles usam aquela roda grande para afilar próximo ao fio, e tem um hollow discreto. É um hollow escondido, a gente não consegue ver. É difícil de você perceber a olho nu. Você vê melhor que é hollow ou convexa colocando uma régua. Aqui você vê um exemplo de uma faca Hidden Convex. Essa faca aqui da Shibazi. Você olha para ela, parece uma faca full flat. E é bem difícil de distinguir essa faca de uma faca convexa. Então, você vê super discreto, mas ela não chega na régua. Então, ali que está a maior parte do desbaste. E isso aqui é o que eu chamo de um convexo escondido. E esse detalhezinho daqui acaba sendo uma baita ajuda na hora de você cortar a batata, porque isso daqui já reduz a adesão. Na Shibazi, a área do desbaste convexo, ela chega a aproximadamente 3 centímetros, 3,5 do fio, enquanto aqui nessa Shinzo, a região do desbaste fica bem mais próxima, aproximadamente 1,5 centímetro do fio. Isso daqui te dá uma diferença significativa na hora de cortar esses alimentos mais duros que eu falei aí para vocês. Se tiver como fazer uma superfície irregular, como essa daqui, melhor ainda, porque essa daqui é uma full flat real, praticamente. Tem ali meio centímetro que ela não bate na régua, então é praticamente full flat toda a extensão da faca e não tem problema de adesão com batata. E aqui numa faca que eu considero boa, como é fininho o choil dela. Então,
Isso aqui, o fato de ser fininha, essa região aqui, próximo ao fio, dá uma capacidade muito boa de cortar tanto a cebola quanto a cenoura, que são os alimentos que têm mais rígido, né? Mais rígido e mais dificuldade de cortar quando a geometria da faca tá ruim. A Shinzo eu já dei uma boa melhorada, mas vocês veem que ainda é uma faca grossa. Quer dizer, relativamente grossa comparado com a outra. Eu vou tentar afiná-la mais um pouquinho. Enquanto a geometria convexa ela vai ter mais dificuldade de passar nesses testes de cenoura e brunose de cebola, o convexo ele vai te ajudar na batata. Por quê? Porque o corte da batata, o problema maior não é o ombro, é a adesão. Então, facas full flat, mesmo estando fininha próximo do ombro, ela pode ter uma adesão muito significativa e isso atrapalhar o corte. Para resolver isso, várias coisas podem ajudar. Esse marretado aqui ajuda. Você fazer um hidden convex também ajuda. Uma geometria que eu nunca testei, mas que é interessante, é um S-grind, que você come parte daqui no centro e você força essa concavidade para facilitar entrar o ar entre a superfície da faca e da batata. E isso reduz a resistência. Não testei, não tenho nenhuma faca assim para falar, mas parece interessante o modelo. E você associando esses testes, você tem uma visão geral de como teste de fogo de cada faca, né? Sendo exigente com geometria, esse é um tópico que eu ainda estou aprendendo, porque eu não tenho acesso às facas com essas geometrias mais avançadas, tipo essa japonesa, esse hollow escondido, nem S-grind. Então, tem outros esquemas interessantes aí que poderiam ser legais. Mas a geometria dessas duas facas me agradou bastante. Tem vídeos aí no canal mostrando a capacidade de corte, tanto dessa Shito quanto a Shibazee modificada. Saiba escolher o seu professor. Então, suspeite, pelo menos fique com o pé atrás com professores que têm teoria e não tem prática, ou que tem prática e não tem teoria. Em outras palavras, eu, por exemplo, não sou um cara ideal para vocês aprenderem, porque na parte de cutelaria, eu não sou cuteleiro. Então, é claro que tem que ouvir, mas com critério, porque aprender a colar tala, por exemplo, não vou ensinar vocês a colar tala aqui, eu não sei colar tala, mas vocês sabem que eu sou criterioso, então tem várias dicas boas aqui no canal. E o outro extremo é tome cuidado com o professor que tem prática, mas não tem teoria. E esse você vai encontrar mais, né? Bem frequente, infelizmente, né? E tem muita gente aí ensinando a fazer tratamento térmico totalmente errado, ensinando a fazer faca com 45 HRC. Então, leia a parte teórica sobre tratamento térmico, leia a parte de teoria de como fazer uma boa faca. E se o seu professor, se quem está ensinando não bate nada com a teoria, abre o olho. Esse vídeo é um resumão, então se você estiver interessado em mais detalhes de tratamento térmico, aço, ou os testes práticos de geometria, tem os vídeos aí no canal para dar uma olhadinha. E por hoje é só. Quem gostou, se inscreve, dá um joinha, ativa o sininho. Falou!